Bem-vindo a mais esta reflexão. Que Deus, que Deus quer de nós, o que Ele espera? O nosso serviço, a nossa oferta, os nossos holocaustos e sacrifícios? Ele deseja que nós façamos as coisas para agradá-lo. O que a gente precisa entender? Esse, esse é o detalhe da nossa vida que a gente precisa virar a chave, deixar a religiosidade de lado e cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em Salmos 51, no versículo 16 e 17, diz assim: Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O que a gente pode entender é é isto que é fundamental a gente ter um entendimento sobre isso. Deus não quer o nosso serviço, Ele não quer a nossa oferta no sentido de agradá-lo, de que a gente fazendo, a gente possa receber o que a gente deseja, seja a salvação, a vida eterna, porque se a gente se esforça, se empenha para ter a vida eterna, nós estamos negociando com Deus. Se eu for bom, se eu fizer, o Senhor me salva, simplesmente assim. Mas é assim que Deus deseja. É os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, desta maneira, no sentido de oferecer, de alcançar favor, de ter alguma coisa de Deus? Não. Isto que a gente necessita ter um entendimento claro acerca disso. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para recebermos de Deus a salvação. Ele ilumina o nosso entendimento, nos mostra a sua salvação pela graça por meio de Cristo, para que a gente possa experimentar da vida, da verdadeira vida de Deus, da sua vida, e assim, entendendo que fomos salvos, que recebemos o perdão por causa do que Cristo fez, não pelo nosso esforço, não merecimento. E isto é graça revelada, a oferta de Deus, o amor dele revelado em Cristo, nos salvando pela graça, por meio da obra de Cristo, pois na sua morte recebemos o perdão, na ressurreição a justificação. Fomos colocados na presença de Deus, somos de Deus, para a sua glória, para revelar a sua glória no mundo. É isso que a gente precisa ter um entendimento. E tendo esse entendimento, o que nós podemos oferecer a Deus? Nós podemos oferecer justamente reconhecendo a nossa miserabilidade, que é o espírito quebrantado, ou seja, um espírito, uma pessoa sem força, sem capacidade de fazer qualquer coisa para si mesmo ou para agradar a Deus. E isto é o que nos leva justamente a reconhecer a nossa dependência, o reconhecimento da nossa miserabilidade diante de Deus. E assim, a isso que o agrada, é saber que nós dependemos dele e que ele nos dá a vida, nos capacita. Se nós andarmos desta maneira, se nós nos prostrarmos no sentido de reconhecermos a nossa miserabilidade, o nosso arrependimento, e aí então recebemos da sua vida para vivermos a sua vida neste mundo de uma maneira que o agrada, que expressa ele, que revela ele. Não é fazer para agradá-lo e alcançar, mas simplesmente viver segundo a capacitação, segundo o que ele nos deu, um novo ser que ele nos fez por meio de Cristo Jesus, para que a gente o revele, para que a gente expresse ele. E isto é que o agrada. Nós reconhecemos nossa dependência, reconhecemos que dependemos dele, que a salvação é obra dele em nosso favor e que a gente se submete e recebemos dele a vida, recebemos dele a capacitação para a gente viver neste mundo como um filho, revelando a sua glória, enchendo a terra com conhecimento dessa glória, pois vivemos as relações segundo as suas virtudes. É isto que agrada ao Pai. Não é fazer para alcançar, mas é fazer para expressar o que ele fez por nós. Se entendermos isso, vivemos o reino de Deus na terra, nós louvamos, glorificamos o seu nome, santificamos o seu nome pela maneira como nós vivemos e andamos neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e caminhar rumo à maturidade para a plena expressão de Deus
mas manifestando sempre um espírito quebrantado diante dele. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.